Boa noite, gente. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o meu convite para participar dessa série de masterclasses que eu estou fazendo, abordando assuntos relacionados à liderança e gestão de pessoas, que é, inclusive, o principal foco aqui no dia de hoje. É inevitável a gente falar sobre liderança, sobre cultura, mas a pegada aqui hoje vai ser principalmente na estruturação de um RH estratégico, né? A gente tem usado o termo RH estratégico para definir, para até diferenciar a gestão de pessoas, daquela gestão de pessoas que muita gente está mais acostumada, relacionada à administração de pessoal, né? E, obviamente, é um setor de apoio extremamente necessário. Nenhuma empresa vive sem o setor de administração de pessoal, né, que cuida da parte da folha, da admissão, toda a documentação, toda a organização de, de como gerir as pessoas legalmente dentro de uma empresa, né? Mas o RH estratégico, a gente vai ver aqui durante o nosso bate-papo, ele está mais relacionado com outros subsistemas de um departamento, de um setor de recursos humanos. São subsistemas que estão muito mais voltados à estratégia da organização, ao que a organização tem como visão, ao que a organização quer atingir, o que ela tem planejado para o seu crescimento, né, ou não tem planejado. O RH também tem como influenciar nas falhas que podem acontecer no planejamento estratégico, por exemplo, na estratégia de uma organização. Então, a pegada hoje desse nosso bate-papo vai ser por essa linha, né, na estruturação do RH estratégico, ok? Né? Só para vocês terem uma ideia, eu até anotei aqui uma historinha, historinha não, que é uma história, é um fato, né? É porque eu não posso citar o nome da empresa, tá? Mas é até um fato bom. É uma empresa que tinha um departamento de vendas muito grande só que ela não estava sendo muito eficiente, não. Ela estava sendo pouco eficiente com relação aos seus objetivos, ao faturamento, à lucratividade, né? É, e essa empresa, ela fez uma parceria com uma consultoria de recursos humanos, né, de gestão de RH, é uma BPO, e, e o pessoal dessa consultoria começou a participar das decisões da liderança, acompanhar mais de perto a estratégia, os números, os dados, e começou a levantar todas as informações que aconteciam ali naquela organização relativas à gestão de pessoas, né? Até que em um determinado momento, o profissional dessa consultoria percebeu que, analisando os dados, obviamente, né, percebeu que a empresa estava investindo um valor muito alto em treinamento, de vendas, enfim, de negociação. Porém, quase todo o volume de treinamento era realizado para o pessoal júnior, para os mais novos, né? A empresa, naquela época, havia entendido que, pô, se o pessoal é mais novo, precisa ser melhor preparado, né? Não está ainda tão preparado quanto a gente precisa. E focou nisso. E o consultor, então, sugeriu o seguinte: olha, eu vou sugerir a seguinte ação. Ela pode ter sido até meio controversa, porque ela sugeria, inclusive, a redução do quadro, o corte de algumas pessoas, né? E focar ah, nos vendedores mais sêniores, porque o tipo de cliente da empresa exigia uma performance de pessoas com mais bagagem, né? Então, o objetivo do RH, o objetivo do treinamento, do desenvolvimento de pessoas, passou a ser em pegar aquele pessoal mais sênior, mais tarimbado,
com mais conhecimento do comportamento dos clientes que a empresa já tinha, com mais trajetória e desenvolver mais ainda, né? Melhorar mais ainda o desempenho desse pessoal. Tá? Então, o que aconteceu? Rapidamente, a empresa começou a trazer mais clientes, aqueles clientes que ela tanto desejava, começou a trabalhar com melhores margens, além de ter reduzido custos. Tá? Então, eu disse aqui rapidinho um exemplo simples de como o RH estratégico funciona, né? Uma pequena ação do RH estratégico, analisando um dado, um conjunto ali de dados de um determinado setor, que foi o setor de departamento de treinamento e desenvolvimento. Tá? Então, RH estratégico é basicamente isso, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês aqui o- alguns slides. Então, vamos lá. RH estratégico, de custo operacional a motor de crescimento. Então, o que que a gente vai ver aqui? Como transformar a gestão de pessoas em vantagem competitiva. Até só retornando um pouquinho aqui no subtítulo da nossa Masterclass, de custo operacional a motor de crescimento. Né? Isso aqui tem a ver com o que eu comentei com vocês sobre a visão que, infelizmente, a gente encontra em muitas empresas, principalmente de pequeno e médio porte, de que RH está muito relacionado com a administração de pessoal. E, infelizmente, além disso, é vista só como um centro de custo. Né? É o custo que a empresa inevitavelmente tem que carregar. As empresas competitivas, as empresas líderes, empresas reconhecidas no mercado e, obviamente, empresas lucrativas, trouxeram o departamento de RH para uma posição de estratégia, uma posição estratégica, que contribui muito para que a empresa atinja seus resultados e atinja os lucros, obviamente, né? Atinja crescimento. Então, seguindo, hoje a gente vai ver como transformar a gestão de pessoas em vantagem competitiva. Gosto sempre de iniciar aí com alguns números e gosto também de sempre deixar claro os números que eu coloco nas minhas telas. Eu faço questão de verificar as fontes, tá certo? Gosto muito de trabalhar com essa SHRM. Ela é uma fonte muito interessante para o Departamento de Recursos Humanos, principalmente, né, para a gestão de pessoas, Gallup e Deloitte. A gente vai ver alguns dados da Deloitte também, ok? Então vamos lá. Desafio do RH nas empresas médias. A pesquisa foi feita em cima de empresas médias do Brasil, ok? Olha só, são três ou quatro dados que a gente vai ver nessa tela. O primeiro deles. Então, 70%, mais de 70% das empresas médias admitem que o RH não está alinhado à estratégia do negócio. Tá? Mesmo aquele setor de RH que tem lá um profissional específico para recrutamento e seleção, um profissional específico para treinamento e desenvolvimento. Muitas empresas usam o mesmo profissional para fazer a gestão e operacionalização desses dois setores. É muito comum a gente ver isso, e é bacana, é ótimo ter empresas com essa estrutura. Né? Porém, é muito comum, infelizmente, mesmo empresas que têm o quadro com essas características no RH, de pessoas que estão ali trabalhando coisas que estão relacionadas com estratégia, como eu disse, treinamento e desenvolvimento, o próprio recrutamento e seleção, a avaliação de desempenho. Muitas delas, 70% delas, conforme, mais de 70% delas, conforme a pesquisa, não tem o setor de RH diretamente alinhado com a estratégia da empresa,
com os movimentos e planejamentos que a empresa faz para buscar a sua visão, para atingir seus objetivos, para atingir o crescimento. Esses setores, normalmente, eles atendem demandas que surgem, né, trazidas pelo setor da qualidade, trazidas pelo setor da produção, do marketing, de vendas, e estão ali numa condição passiva, né, uma condição de prestadores de serviço, mas sem conhecer necessariamente a estratégia. O que eu quero dizer com isso? Ok, essas demandas, elas servirão para o quê? Essas demandas que vocês estão trazendo aqui para o RH, elas devem sanar que tipos de gaps, que faltas estão sendo percebidas que um determinado, que um treinamento, por exemplo, deve corrigir, né? E principalmente, como é que isso está relacionado com a estratégia, com os objetivos? Quais objetivos serão atingidos mais facilmente se a gente realizar, né, essa e essa outra demanda que está sendo trazida para o setor de RH? É disso que a gente está falando aqui. Esse é um dos desafios que a gente observa já nesse quadro. E muito comum nas empresas médias, pequenas e médias. Ok? O outro desafio, vamos lá, está relacionado com a receita, né? Receita, faturamento, grana, lucro, né? Até 25% da receita perdida em baixa performance e turnover de funcionários. Tá? Até 25% da receita é perdida. E o que é pior, que não está aí nessa descrição, a maior parte dessa receita que deixou de entrar no caixa, ela não é percebida. Ela não entra em nenhum DRE, não entra em nenhuma planilha, a maior parte dela. Uma pequena parte até entra, né? Quando você tem ali pessoas que provocam retrabalhos, que perdem clientes por algum despreparo, deixam de fechar com clientes, produtos mal feitos, entregas erradas, e isso é até mensurável. Isso é até mensurável. Ah, mas isso interfere na receita? É óbvio. Você deixa de vender, você deixa de atender bem o cliente, né? Então, muitas empresas não conseguem perceber esse volume todo. Percebem, como eu disse, aqueles índices que já são ali mensuráveis, já são bastante conhecidos, e que muitas vezes não chegam a 5%, vamos dizer assim, da receita da empresa, ok? É, então, é um fator muito. Aliás, eu já vou até antecipar o índice seguinte, né? Nesse índice, a gente está falando aqui, o turnover é outra coisa que interfere muito na receita, tá? E vou achar aqui os próximos dados que estão relacionados com isso, né? Que é mais relacionado ao turnover. O turnover, o que é o turnover? Ele é a gente pode chamar de rotatividade das pessoas dentro de uma organização. Ou seja, quantas pessoas saem e precisam ser repostas, tá? Eu não estou falando em a empresa, como por exemplo, o exemplo que eu dei antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, da empresa que reduziu o número de vendedores, né, cortou vendedores mais novos, né, com menos experiência, naturalmente aqueles, enfim, reduziu o número de funcionários. Isso é uma redução estratégica. Isso não é turnover. O turnover é quando você tem pessoas que saem da empresa, sejam elas demitidas por comportamento, baixa produtividade, enfim. São pessoas que são demitidas e aquelas que pediram demissão. Então, essas pessoas foram demitidas, as que pediram para sair, elas precisam ser repostas. Então, o custo direto disso é mensurável, né? É óbvio, nós sabemos
quantas pessoas deixaram a empresa, né? Quanto pagamos de indenização, quanto deixamos de produzir durante aquele período em que não conseguimos recolocar, quanto custou para contratar uma nova pessoa, para repor. Então, tudo isso é custo, né? Então, isso é custo direto, isso é, de certa maneira, facilmente mensurável, ok? Então, o custo direto do turnover, ele varia de 50% a 60% do salário anual de cada empregado dentro dessa troca de pessoas, ok? Tem um outro custo maior ainda, que quando eu vi isso é assustador, mas eu preciso checar isso para ver se é verdade. E é verdade. O custo total, de fato, inclui não só esses fatores que eu comentei com vocês, o desligamento, né, a indenização, o pagamento de uma consultoria que traga uma nova pessoa para repor, processo seletivo, né, o período que eu deixei, por exemplo, de produzir enquanto eu não consegui recolocar, né? Mas aí a gente pode colocar, por exemplo, aquelas pessoas que pediram demissão por conta da cultura, da insatisfação com a cultura, da insatisfação de uma discussão até, de um conflito até com a direção ou com o seu líder, né? Então, isso pode implicar, por exemplo, na imagem da empresa. Nós vemos aí com frequência algumas grandes empresas sendo é, achincalhadas pelas redes, a gente descobre, a gente vê aí alguns sites apontando empresas que estão sendo processadas por assédio moral. Isso tudo é um custo e não entra em nenhum DRE. Custo da imagem. Aqui, inclusive, no slide, lá tem o onboarding. O onboarding, o que que é? Processo de integração da pessoa dentro da organização. Isso leva um tempo. E se a gente colocar aí, inclusive, o treinamento inicial dessa pessoa, né, esse tempo todo, então tudo isso tem um custo. O custo da qualificação. Quantas e quantas pessoas qualificadas saíram da empresa e levaram com ela todo aquele conhecimento, toda aquela habilidade, e para readquirir num novo funcionário leva tempo, leva recursos. Então, a perda de produtividade, conhecimentos com os clientes, por exemplo, né? Conhecimento dos equipamentos, conhecimento do processo, relacionamentos. Então, quando a empresa ela tem a rotatividade de pessoas que carregam essas coisas para fora, né, aí a gente começa a concordar que o custo total do turnover, do giro de pessoas dentro de uma organização, pode chegar assim a 200%. Quando a gente fala de 200%, a gente está multiplicando por 3, né? Não é isso? O valor é muito alto, ok? A gente está multiplicando ainda até por 3 o valor salarial de cada uma dessas pessoas durante um ano, né? E isso pode comprometer, aí corroborando mais uma vez, né, a questão financeira, pode comprometer de 15 a 35% do lucro. Reparem, aqui não é da receita. A gente está falando do lucro. É uma margem muito alta, um pedaço muito alto, né? A Deloitte, ela revela, é um outro desafio aqui do RH. A Deloitte revela que apenas 37% dos executivos se sentem eficazes em alinhar RH à estratégia. Eu coloquei um vídeo lá no meu canal do YouTube há um tempo atrás. Na verdade, é um recorte de uma masterclass sobre cultura organizacional, se não me engano, acho que foi isso. Em que eu coloco o seguinte: eu não sei se vou tentar ser bem rápido, né? Eu não sei se todos conhecem o BSC, Balanced Scorecard, e é uma ferramenta fundamental para o planejamento estratégico, né? Então, ela é dividida em 4 níveis. À medida que você vai atingindo esses 4 níveis, você está levando a empresa a atingir os objetivos do planejamento estratégico. Quais são esses 4 níveis? O primeiro deles, pessoas, né? Pessoas bem treinadas, pessoas engajadas, né? Resumidamente aqui dizendo.
O segundo nível, processos. Então, processos bem definidos, processos claros, processos eficazes, bem controlados. Um terceiro nível, relacionamento com o cliente. Aí é onde entra a questão de vendas, marketing, né? Tudo aquilo que a empresa faz para trazer os clientes para sua porta, né? Ou para o seu portal, né? E vender bem, uma margem bastante satisfatória. E o último nível é onde a gente fala sobre lucro, sobre resultados financeiros, né? E eu disse nesse recorte, nesse trecho, nesse vídeo que eu comentei com vocês, o seguinte: é, infelizmente, a grande maioria dos executivos, dos donos de empresa, eu sou dono de empresa, já fui dono de médias empresas, né? Até 180 funcionários, enfim, não era nenhuma gigante, mas dá trabalho, né? Eu preciso ter uma estrutura bem razoável. Então, é muito comum os empresários estarem extremamente focados no quê? No terceiro e quarto nível do BSC, que são relacionamento com clientes, vendas, né? Quais são os produtos, o mercado também é aqui que eu avalio, marketing, né? O que o mercado está fazendo, onde é que eu posso inovar. Então, os donos de empresas estão focados nisso, e naturalmente no quarto nível, que é resultados financeiros, o lucro, a remuneração dos acionistas, tá? A distribuição dos lucros, enfim. E esquecem do primeiro e do segundo nível, que são a base dessa estrutura. São pessoas e processos. Pessoas e processos. Então, se você não tem essa base bem solidificada, você não consegue ter o terceiro e o quarto nível, terceiro e o quarto níveis, funcionando bem, funcionando com excelência, né? Não tem como você ter uma empresa com um sistema de vendas, um sistema de atendimento ao cliente, um sistema de marketing, de conhecimento de mercado, sem que você tenha pessoas bem qualificadas, pessoas engajadas, bem treinadas, processos muito bem definidos, claros e eficazes. Você não atinge a eficiência, você não atinge a excelência se você não tiver isso. Então, isso me fez, né, quando eu vi esse slide aqui, quando eu montei esse slide, eu estava pensando muito nesse BSC. Aí a Deloitte revela isso. 37% dos executivos se sentem eficazes em alinhar RH e estratégia. Então, contrapartida, até 63%, quase dois terços, ah, dos executivos não sabem como alinhar o RH à estratégia, né? Isso é um dado muito forte, muito pesado, né? O setor de RH que as empresas têm, eles precisam estar muito preparados para conseguir vender esses números, esse raciocínio, esses fatos. A gente percebe quando o RH está desalinhado em relação à estratégia da empresa com alguns grupos de sintomas. Eu vou colocar alguns aqui, certo? Talvez até os mais contundentes, os mais sérios. Contratações erradas. Então a empresa já começa a errar no começo, né? Contratando gente de maneira errada. Estou falando pessoas erradas também, mas a forma como elas são contratadas é feita de maneira errônea. Perfis selecionados que não atendem às necessidades reais do negócio, né? Pessoas selecionadas que não atendem às necessidades reais do negócio. Normalmente, o recrutamento e seleção ele é acionado a partir da descrição de cargos ali. Olha, eu preciso que a pessoa saiba fazer as competências técnicas, saiba fazer isso e isso, e tenha as seguintes aptidões, essa e essa aqui. E aí lá vai o setor de departamento pessoal, em algumas empresas, ou de recrutamento e seleção, ou até contratar uma agência, né, para encontrar essas pessoas. E essas pessoas partem
desses perfis muito básicos. Elas não sabem necessariamente quais competências elas precisam buscar nas pessoas e estejam alinhadas com as principais competências necessárias para se atingir os objetivos da organização, competências mais estratégicas, né? E que, de preferência, todas as pessoas da empresa precisam ter, né? A gente pode até incluir aí o que a gente chama de fit cultural, né? Traços, características da cultura da organização que o candidato, né, precisa ter também. Não basta você ter ali pessoas que estão tecnicamente bem treinadas, têm aptidão, mas os valores dessas pessoas não batem com os valores da organização, tá? Então a empresa já começa errando se não define muito bem isso para a unidade que vai fazer o processo de recrutamento e seleção, ok? Ainda nesse tópico de contratação, baixa performance das pessoas contratadas, quando a gente observa esse sintoma, né, obviamente a gente pode concluir também que ou a pessoa foi mal treinada, né, ali no onboarding, no período de adaptação da organização, ou pode ter acontecido alguma falha no processo seletivo. Eu já contratei gente, foi até estranho. Foi uma jovem aprendiz que uma vez eu contratei. Pô, a pessoa tinha lá seus 19 anos, 20 anos, tal, era para trabalhar no setor administrativo, era um jovem aprendiz, como eu disse, estava, acho que primeiro, não estava fazendo faculdade, não, estava procurando fazer faculdade. Bom, o fato é que me atendeu muito bem, né, ali toda a expectativa, o que que ela ia fazer e tal, e contratamos. E essa pessoa entrou na empresa logo ali nas primeiras semanas que a gente começou a pedir para ela acessar, lançar alguns dados no nosso ERP. Descobrimos que a pessoa não sabia nem ligar o computador, né? Que erro grosseiro no processo seletivo. E esse eu posso dizer que eu estava envolvido, foi um erro meu, foi uma falha minha, há muitos anos atrás, né? Eu confiei ali só no bate-papo, não fiz nenhum teste, por exemplo, né? E confiei na minha. Se ela é uma pessoa jovem, tá, já concluiu o ensino médio, está procurando uma faculdade, ela deve saber mexer em computador. Não sabia. Tinha uma dificuldade extrema. Só assim, só para, né, ilustrar um pouquinho. Quando a gente percebe que na organização as saídas são prematuras, as pessoas entram e saem em poucos meses, né? Alguma coisa errada está acontecendo ali, ok? É um RH desalinhado com a estratégia. Quando o principal indicador do processo de recrutamento e seleção foca na rapidez para preencher as vagas, sabe? Preciso acelerar, preciso contratar o mais rápido possível, ou até mesmo número de contratações. Poxa, não são esses valores que vão contribuir para a estratégia, sabe? Não são esses os valores, tá? Que tal, por exemplo, colocar um indicador em que há um acompanhamento inicialmente semanal e quinzenal, depois mensal, os 3 primeiros meses, fazer esse acompanhamento e medir o desempenho dessas pessoas que foram contratadas, tá? Até porque o desempenho vai ser medido, vai ser avaliado em relação às competências necessárias que levem aquela pessoa, aquele cargo, aos objetivos da estratégia. Mas aí é difícil, sim. Não é, ninguém está dizendo que é fácil, nem tão simples. Mas isso tem muito mais a ver com estratégia quando a empresa está lhe dizendo, meu RH contrata rápido. Que bom. Tá, mas e os resultados disso, em relação à estratégia, em relação ao crescimento da organização? Né? Está contribuindo suficientemente bem? A busca de candidatos foca apenas em skills, em competências.
soft skills, hard skills, né, que são as competências técnicas e as competências comportamentais. E não está, não busca competências que estejam de fato alinhadas com a estratégia e nem com a cultura. Essa frase aqui, na verdade, até está repetindo um pouco do que eu já comentei ali anteriormente, né? Ok? Outro grupo aí de sintomas, né, que a gente percebe na organização que tem o RH desalinhado. Treinamento sem impacto, sabe? Aquele treinamento que eu estava comentando com vocês também ainda há pouco, que ele está ali para atender às demandas que lhe são entregues pelos diversos setores, principalmente setor produtivo, setor de vendas, né? Setor da qualidade. Preciso disso. Aí o profissional do RH vai lá e providencia esse treinamento, né? Para resolver aquele problema. Resolve? Ajuda? Ajuda. Mas não é isso. Isso não é estratégico. Isso não está alinhado com a estratégia. Olha lá, investimento em capacitação que não se traduz em melhorias de performance ou inovação. Aqui eu quero até colocar uma outra coisa. Eu já vi uma vez uma pessoa, era até de um setor, não era do RH não, mas era, enfim. Ela diz o seguinte: olha, os profissionais precisam sofrer treinamento. Sofrer treinamento. Não, é um fato meio extremo aí. A pessoa vai sofrer o treinamento, né? A pessoa tem que passar por aquele treinamento. Tá, mas por que que tem que passar? Qual o objetivo do treinamento? Qual a performance da pessoa hoje e o supervisor ou o gerente está apontando que precisa treinar? Qual é a performance dele hoje? Qual a performance desejada? Quais são os indicadores, né? O que de fato faz o gestor, né, concluir que se trata de treinamento? Porque, por exemplo, existem algumas situações, motivação, por exemplo, treinamento não é uma ferramenta para motivar ninguém. O objetivo do treinamento não é motivar ninguém, não, né? Quem é o responsável por motivar é o clima da empresa, é a cultura, é o líder da empresa, não é o RH. Não é treinamento que vai motivar ninguém, não. Então, é, qual o desempenho hoje? Qual o desempenho esperado? Há uma nova tecnologia? Ok. Quais são os resultados esperados? Como isso vai impactar lá na estratégia? Né? Que índices, que indicadores, que KPIs serão melhorados, serão atingidos? Né? Então, é necessário ter isso. Senão, isso vira só uma gastação de dinheiro à toa, né? Então, programas genéricos que não desenvolvem as competências críticas para o sucesso do negócio no contexto atual e futuro. É muito comum a gente ver algumas empresas desenvolvendo PDIs, Plano de Desenvolvimento Individual. Então, está bem claro aqui. Qual é a trilha cada uma das pessoas da minha equipe precisa desenvolver para atingir determinado objetivo, para chegar em determinado perfil desejado, para atingir plenamente as funções do cargo que ele ocupa, ou para atingir plenamente as funções do cargo para o qual ele vai ser promovido. Então, existe esse planejamento, né? Hoje em dia, as empresas melhor estruturadas em termos de RH, elas estão desenvolvendo isso, estão com foco nisso. E não aqueles treinamentos genéricos, junta todo mundo aqui, vamos dar o treinamento para todo mundo. Quem aproveitar, aproveitou, quem não aproveitar, dançou. E quem já sabia do assunto, perdeu seu tempo. E, obviamente, até caindo no que eu acabei de comentar sobre os objetivos do treinamento, os objetivos do treinamento estão relacionados com a estratégia da empresa, né? Vão impactar como? Não há avaliações de impacto das ações de treinamento nos resultados. Gente, a coisa mais comum também que existe é a gente, infelizmente, encontrar como indicador de treinamento e desenvolvimento a quantidade de horas de treinamento dadas por ano por funcionário. Tá.
A avaliação, quando é feito um treinamento, a avaliação que todo mundo faz, né? Se não for bem feita, é uma avaliação importante, mas que se não for bem feita, eu chamo de avaliação sorriso, que é a avaliação de reação. Você gostou do treinamento, foi interessante, né? O instrutor soube, tá? Enfim, em que o participante avalia o treinamento. Com esse tipo de avaliação, vou concluir que o treinamento vai, de fato, contribuir para atingir os resultados, vai, de fato, contribuir para a qualificação do profissional, né? Existem outros níveis de avaliação, e principalmente a avaliação da realização da tarefa e dos resultados atingidos, que o setor de treinamento, um departamento de RH precisa avaliar, né? Senão, vai ficar só na suposição. Eu acho que vale até a pena comentar aqui. Eu gosto muito, se chama Avaliações segundo Kirkpatrick. É um nome só, Kirkpatrick, na verdade, né? Ele tem um livro que fala sobre esses 4 níveis de avaliação. É um sistema de avaliação de treinamento bem antigo, mas que até hoje é, é extremamente aplicável, né, e extremamente aplicado em grandes organizações. Eu estava até participando de um evento um dia desses, em que uma empresa do Kirkpatrick estava lá falando sobre a aplicação dessas ferramentas e tal. Então, a avaliação de treinamento é algo extremamente sério, ok? E precisa ser feito, precisa ser checado se está impactando lá nos resultados da estratégia, né? E outra coisa que é de matar aqui, os gestores, eles não se envolvem em nenhuma etapa do processo de capacitação, muitas vezes, principalmente o líder imediato, né? Eles não se envolvem no processo de capacitação e desenvolvimento do seu time, dos seus liderados, né? O treinamento, eu preciso de um treinamento. Como é que esse treinamento vai ser dado? Como é o RH, como é que eu devo avaliar? Como é que eu devo acompanhar se a pessoa realmente aprendeu, né? Ou, pior ainda, alguns gestores falam assim: bota aí ele nesse treinamento que é bom. É bom ele saber. É bom? Para que é bom? É bom ele saber, mas para quê? Vai repercutir como lá na estratégia, né? Qual vai ser o impacto? Não, que um dia, quem sabe, ele use. Então, no dia que ele precisar usar, aí a gente treina. Sabe? A pegada é essa, né? Então, esses traços aqui são sintomas, repare que eu falei, são alguns sintomas de um RH desalinhado com a estratégia. Avaliações de desempenho, que é outro problema que a gente encontra. Ó. Sistemas de avaliação de desempenho desconectados dos objetivos estratégicos, né? Eles não avaliam as pessoas alinhadas com aquilo que elas têm que atingir. Avaliações não conseguem identificar talentos ou lacunas críticas nas pessoas. São avaliações de desempenho que avaliam o seguinte: você cumpre bem ali o seu papel, realiza muito bem as suas tarefas, sim ou não, talvez, dá ali uma pontuação e acabou. Ela não consegue avaliar se a pessoa tem potencial, por exemplo, para ser promovida, se ela quer ser promovida, qual é o sonho dessa pessoa dentro da organização, o que é que ela está fazendo para realizar esse sonho, né? Esse crescimento dessa organização, né? O que que o gestor enxerga na avaliação, que potenciais a pessoa tem, que pode ser aproveitado em outro setor, pode trazer mais resultado para a organização, que lacunas, o que está faltando ser desenvolvido. Feedbacks é um problema muito sério em relação à liderança, né? Tem muitos líderes que não sabem dar feedback, ou já até sabem, foram muito bem treinados, mas têm medo de dar feedback, né? Tem problemas, tem uma dificuldade de comunicação muito grande. Então, feedbacks que não geram ações concretas de desenvolvimento ou alinhamento. Muito comum a gente ver isso também, tá? As avaliações de desempenho, né? Elas viram apenas um ritual burocrático. A cada 6 meses a gente vem aqui, faz
o one-to-one aqui com o colaborador, lê aqui a avaliação, faz aqui dá um feedback rápido e acabou, né? A maior expectativa, muitas vezes, é até por parte do colaborador, que quando termina a avaliação pergunta assim, sim, e aí, isso pode impactar em algum aumento aí para mim, né? Eu vou ter 5%. São avaliações de desempenho muito mal planejadas e mal elaboradas até, ok? Elas estão desalinhadas com a estratégia. É uma ferramenta extremamente importante, não só para desenvolver pessoas, mas para engajar as pessoas, tá? As pessoas, quando percebem que o seu gestor está ali apontando aonde ela precisa melhorar, o que que ela precisa fazer para crescer dentro da organização, ou melhor ainda, que já percebeu talentos nessa pessoa, poxa, quem não quer ter líderes assim, líderes com essa ótica, com essa preocupação, com esse foco? Todo mundo, isso ajuda no engajamento, né? As pessoas vão trabalhar a fim de, poxa, eu quero ter esse líder do meu lado, sim, eu quero crescer com ele, ele vai crescer, eu vou junto. Ok? Então, como eu disse, a avaliação de desempenho é uma excelente ferramenta para isso, é uma excelente oportunidade até. Líderes mal preparados. Então, isso é um outro sintoma muito sério quando a gente pega um RH desalinhado com a estratégia. Então, gestores são promovidos por tempo de casa, ou porque têm um desempenho técnico muito bom, conhecem muito bem a tarefa, mas não têm preparo para liderar pessoas. São preparadas para serem líderes, são gestores. E o que é pior, muitas vezes são promovidas e justamente com aquela crença que comentamos ainda há pouco, de que gestão de pessoas não é responsabilidade minha, é responsabilidade do RH. Então, se o cara está desmotivado, chama o RH. Se o cara não desempenha bem, não atinge bem aqui as metas dele, chama o RH, né? Ele é bom tecnicamente, principalmente quando a pessoa é promovida, ele está muito mais preocupado em mostrar que sabe o processo, realizar as coisas, e não necessariamente desenvolver pessoas, motivar, engajar. A falta de programas estruturados para formar a próxima geração de líderes. O ideal é quando a gente tem líderes que, quando assumem uma posição de liderança, já foram previamente preparados para isso. Eu tenho uma avaliação que eu costumo fazer quando eu vou identificar se a pessoa tem potencial para assumir uma posição de liderança. E a primeira pergunta dessa avaliação é a seguinte: o avaliado, né, o colaborador, ele quer ser líder? Ele deseja ser líder? Faz parte do sonho dele? Até que grau? Porque tem muita gente que não é pega de surpresa, não está nem preparada, nem quer, está assustada com aquilo, né? Mas como o cara é bom, vai lá e promove. Ah, mas se eu pegar alguém que nunca liderou, não está preparado, isso pode se tornar um líder? Pode. A primeira pergunta tem que ser sim. Né? Aliás, a primeira resposta à primeira pergunta tem que ser sim. Ela quer ser líder. Se ela deseja ser líder, beleza. Vamos avaliar outros aspectos, mas todo mundo é treinável, né? Todo mundo pode ser desenvolvido para ser um líder, sim. E, mais uma vez, os gestores não enxergam o RH como parceiro estratégico, delegam decisões de pessoas como responsabilidade exclusiva do setor, né? É muito comum em médias empresas, em pequenas empresas, a gente chegar a isso. O gestor está muito mais focado nos resultados que precisa dar ali de produtividade, de vendas, de entrega. E eles até acreditam que seus superiores avaliam eles por isso, tá? E se isso acontece numa organização, isso é péssimo, tá? Clima desfavorável, clima pesado, clima tóxico, ambiente tóxico. O líder, e estou agora falando de todos os líderes, desde o principal gestor, né, desde o principal líder, do CEO, diretor, enfim, toda a liderança
é a principal responsável pela cultura da organização, né? É a principal responsável pelo clima onde as pessoas trabalham, pela sensação de segurança, pela segurança psicológica que elas têm lá dentro, né? Então, por aí a gente já começa a perceber, né, se o RH está alinhado ou não com a estratégia. E, gente? Então, se você se identifica com algum desses sintomas, é sinal de que o seu RH está drenando recursos, está gastando recursos, né? Está drenando caixa da organização, quando deveria estar gerando lucros, gerando lucro. Esse é o papel do RH também, né? Gerar lucro. Então, quanto mais desses sintomas aparecem na sua empresa, mais longe o RH está, mais longe ele está de ser estratégico, né? Ele está tendendo a fazer parte do caos, porque o que a gente descreveu aqui dava para a gente. Nós poderíamos nos estender aqui por mais uma meia hora nesses slides aqui, né, de sintomas. Mas quanto mais desses sintomas aparecem, isso só aponta que a empresa está caminhando para o caos. Você está sentado em cima de uma bomba relógio. Então, muito cuidado com isso. Aqui um outro caso que eu gostaria, esse eu gostaria de ler para vocês. Isso aqui é uma empresa. Eu estava pesquisando sobre um assunto chamado DDO. O que é esse DDO? São organizações, DDO é organizações deliberadamente desenvolvidas. São empresas que buscam desenvolver pessoas o tempo inteiro e veem isso como estratégia, né? E aí eu descobri essa empresa, a Sidle. Ela é uma empresa de TI que fica em Belo Horizonte, tá? Eu trouxe aqui algumas características dela. A cultura da Sidle combina colaboração, autonomia e aprendizado contínuo. Colaboração, as pessoas colaboram entre si. Tem autonomia. Autonomia tem poder de decisão, né, para aquilo que elas vão fazer. E aprendizado contínuo. Então, de forma que a inovação, o engajamento são consequências naturais. Então, ela tem um ambiente leve, né, ela cuida do ambiente, que a gente estava falando aqui, de clima da organização, tá? Ela adota a meritocracia, ok? Muita gente questiona a meritocracia, e eu não vou discutir isso aqui agora. Ela promove pessoas pelo seu talento, pelo seu desempenho, pelo seu engajamento, pela sua vontade, ok? É natural isso, né? Existem pessoas, a meritocracia às vezes é questionável, e aí já deixa de ser meritocracia quando apenas os melhores, né, alguns melhores eleitos são treinados, são desenvolvidos, têm mais oportunidades do que outros, né? Daí o questionamento em relação à meritocracia. Mas isso não é meritocracia, ok? Nem liderança é. Flexibilidade e autogestão, que está relacionado com autonomia, ok? Desenvolvimento contínuo, com treinamentos, mentoria e feedbacks frequentes como rotina, ok? As mentorias, inclusive, são mentorias externas ou mentorias internas. A mentoria consiste no quê? Um profissional com mais experiência em determinado assunto acompanhar o profissional da empresa de perto, né, no um a um ali, e desenvolver competências nesse profissional, né? Eu trabalho com mentoria, ofereço mentoria pela Optus, é um programa assim fantástico, ok? Não por acaso a Sidle está entre as melhores empresas para trabalhar em TI aqui no Brasil. Olha só, que interessante. Ok? E aqui é a definição daquilo que eu estava comentando com vocês. Ela é uma DDO, né? Uma organização deliberadamente desenvolvida. Esse conceito, né, ele se refere a empresas que priorizam o crescimento e desenvolvimento contínuo de seus colaboradores como parte central da estratégia. Gente, reparem, desenvolvimento contínuo. Desenvolvimento contínuo é diferente de treinamento. O desenvolvimento contínuo ele só se dá quando você tem uma trilha de
para onde a empresa vai, quais competências eu vou precisar desenvolver, em quem, em que momento. Isso é um desenvolvimento alinhado com a estratégia, ok? Esse é um dos desafios, um dos principais desafios do RH. No RH estratégico é isso, no tocante ao desenvolvimento de pessoas. E aqui, através da Optus, eu proponho três pilares do RH estratégico, ok? Esses três pilares, eles dão um resumo, dão um overview sobre o nosso programa de estruturação de RH estratégico, certo? Então vamos lá. Os três pilares. O primeiro deles, diagnóstico de competência. Aliás, não, aqui eu relacionei os três já, tá? Diagnóstico de competências e cultura, a gente vai ver cada um deles. Processos claros e mensuráveis, processos do RH, ok? Da gestão de pessoas. A cultura como diferencial competitivo, considerando que o RH, ele não é necessariamente, ele não é o responsável pela cultura. Ele não é. Não é ele quem determina a cultura de organização. São os seus líderes, desde o principal líder até os líderes ali de primeira linha, os líderes táticos, ok? Então, são esses três pilares aqui. O primeiro deles, diagnóstico de competências e cultura. O diagnóstico ele consiste no mapeamento preciso do capital humano atual, das necessidades futuras para a execução da estratégia, tá? Identificação de gaps e potenciais não aproveitados. Essa frase aqui, ela meio que está resumindo algumas coisas que eu comentei agora há pouco, tá? Inclusive, no slide anterior, eu falei sobre esse mapeamento. O que que eu preciso desenvolver nas pessoas para atingir os objetivos, para atender a estratégia, para acompanhar a estratégia da organização? Quais gaps? O que está faltando? E que talentos eu tenho que podem nos ajudar, que não estão sendo bem explorados? Ok? Então, ó, a gente faz isso através da avaliação de competências técnicas e comportamentais, né? Análise da cultura organizacional, e identificação de talentos e sucessores. Tá? Aqui a gente está falando em preparação para futuros líderes. Tá? Processos claros e mensuráveis. É o redesenho dos processos de RH com foco em resultados mensuráveis, né? E alinhados aos objetivos estratégicos do negócio. Tá? É, então, os diversos subsistemas do RH, principalmente aqueles que impactam na estratégia, então estamos falando recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento, cargos e salários, estrutura de cargos e salários, enfim, ah, esses processos eles precisam ser padronizados. Estou colocando até como um exemplo aqui, ó. Recrutamento ele é baseado em competências estratégicas. Então, ah, como é desenhado o processo de recrutamento e seleção da empresa? Tá? Ele é desenhado em cima das competências que o cargo requer e alinhados com a estratégia. Como é feito o recrutamento? Como é feito principalmente a seleção, os testes, as entrevistas, tá? Então, tudo isso tem que ser padronizado, ok? Os treinamentos, as métricas de aplicação, o impacto, já discutimos bastante sobre isso daqui. As avaliações de desempenho, elas são conectadas aos resultados do negócio, ok? Então, eu coloquei aqui só três exemplos de processos que precisam ser padronizados, né? E que estão direcionados, ó, tem um quarto aqui, ó. Processos padronizados e transparentes para líderes e equipes. Os líderes também precisam conhecer esses processos. KPIs de RH integrados aos indicadores da empresa. Os números, os resultados do RH,
Eles não têm que ser, como eu disse, horas de treinamento por funcionário ao ano. Velocidade, tempo médio de reposição de funcionários para atender o turnover. Esses KPIs não ajudam em nada em relação à estratégia. Eles não são significativos, ok? Então, quais são indicadores significativos para a estratégia? Né? Então, nesse pilar aqui, o segundo pilar do RH estratégico, isso aí é fundamental. E o terceiro pilar, a cultura como diferencial competitivo. Tá? Ele trata do desenvolvimento intencional de uma cultura organizacional, que potencializa a execução da estratégia e crie vantagens competitivas sustentáveis. Gente, toda organização tem sua cultura. Toda organização tem sua cultura. Muitos líderes, muitos donos de organização, muitos diretores nem sabem que tem cultura definida ali dentro da sua empresa, né? Muita gente nem sabe ainda o que é cultura. Ah, não, eu quero implantar a cultura aqui na organização. Ninguém faz isso, né? Quando a empresa abriu as portas no primeiro dia, no segundo, no terceiro, ela já começou a desenvolver a sua cultura. A questão é se ela é conhecida ou não, se ela está mapeada e bem mapeada ou não. E tornar essa cultura numa cultura forte, uma cultura orientada a resultados, orientada ao desenvolvimento, orientada a crescimento, isso precisa ser algo intencional, ou seja, planejado e medido. Planejado, medido, desenvolvido, ok? Então, a cultura largada, vamos dizer assim, por si só, né? Ela não vai gerar muita coisa, não. É o que eu chamo de entropia. Ela tende ao caos. Se nada for feito, ela tende ao caos, tende a se perder, né? Então, a cultura forte, ela é intencional, ela é desenvolvida intencionalmente, ela é planejada e ela é cuidada. Aí, o RH tem um papel muito forte, muito importante no cuidado com a cultura, ok? Obviamente com o apoio da liderança, senão nada funciona. Se não há liderança apoiando, não há cultura forte, não tem como. Alinhamento de valores e comportamentos é o primeiro passo quando a gente vai trabalhar a cultura numa organização, né? Mapear quais são os valores, quais são os comportamentos admissíveis, os não admissíveis, os tolerados, quais são as sombras, né, desses valores. As sombras que eu digo são aqueles comportamentos que são até nocivos muitas vezes, mas que a empresa, infelizmente, tolera, ok? Então, é necessário fazer esse mapeamento, né? E o quanto ele está alinhado com as pessoas. Isso é o que se chama o fit da cultura, fit cultural, né? Os comportamentos observáveis, aquilo que a gente enxerga no dia a dia, né, que o líder enxerga nos seus funcionários, na equipe, eles estão alinhados à cultura e à estratégia, ok? Esse mapeamento é importante. Há um sistema de reconhecimento estratégico, ou seja, que tem a ver com os valores da organização, tá? Eu recomendo, gente, na verdade foi até o último webinário, lá no meu canal do YouTube, vocês têm disponível lá, é 1h20 de masterclass, nos mesmos moldes dessa masterclass que eu estou realizando aqui hoje, né? Só falando tudo sobre cultura. Tem coisas ali preciosas que eu tenho certeza que dificilmente vocês tenham visto aí em, em, em outros webinários, em outras masterclasses. Não é muito comum que eu abordei lá, não. Modéstia à parte. É um conteúdo muito rico, muito vivenciado. São coisas que eu vivenciei em empresas em que eu trabalhei, nas empresas que eu tive, ok? Então, recomendo muito que vocês assistam, né? E quem já assistiu,
reveja, sempre vale a pena. E a liderança como multiplicadora da cultura. Há uma ferramenta que eu sempre busco trabalhar na cultura, é o código de conduta da liderança. Ou seja, é o comportamento, a conduta da liderança, a conduta da gestão escrita no código. Isso dá um norte, isso dá uma acelerada no desenvolvimento de uma cultura forte, sabe? Pronto, acabei de dar até um spoiler aí, uma dica de uma das ferramentas mais importantes que eu uso quando eu estou trabalhando a cultura em uma organização. Ok, gente. Aqui mais alguns dados, tá? Ainda, porque essa questão da cultura é tão forte que eu quis acrescentar mais esses dados aqui só para ilustrar com relação à cultura. Apenas 28% das empresas conhecem bem a sua própria cultura organizacional. É o que eu comentei com vocês. Então, pelos números aí da Deloitte, da Gallup, perto de mais de 70%, quase 3/4 das empresas não conhecem a cultura. Algumas delas até sabem, já ouviram falar em cultura organizacional, citam lá no seu. Nossa cultura aqui não permite que isso seja feito. Nossa cultura aqui é de atender bem o cliente. Ou seja, até fala de cultura, né? Mas fala da boca para fora, sabe? Pratica, né? E quais são as sombras dessa cultura? Geralmente, quando a organização não conhece a sua cultura, não tem isso mapeado, ela tem muitas sombras, muitas coisas a serem resolvidas e que são nocivas para o clima, nocivas para a estratégia. Outra coisa com relação à cultura organizacional, apenas 19% das organizações acreditam ter a cultura certa para seus objetivos estratégicos, né? Geralmente, quando a empresa, de fato, tem a sua cultura mapeada, ou seja, ela se conhece, conhece seus valores, conhece suas sombras, sabe onde quer chegar, né? Isso é um caminho mais que andado, vamos dizer assim, em direção ao sucesso, em direção ao crescimento. Ela tem condições de gerir os seus gaps e utilizar os seus pontos fortes, né? Potencializar os seus pontos fortes quando ela conhece a sua cultura, né? Não é algo fácil, não é algo simples, mas quando se atinge, quando se tem esse conhecimento, isso é uma ferramenta que impulsiona demais o crescimento. Quando a gente está falando em cultura certa, cultura forte, existem modelos diferentes, sabe? Conforme a natureza da sua organização. Acredito muito na cultura, na busca de resultados, a cultura que promove o crescimento das pessoas, por exemplo. Tem empresas que não acreditam nisso, tem outros valores, acredito eu, é uma posição mais minha, que até devem ter bem mais dificuldades para atingir o sucesso, né? Mas, enfim, é um trabalho de mapeamento muito necessário nessas organizações. E as empresas com cultura forte, elas têm 3 vezes mais chances de superar as suas metas de receita, né? Porque elas são as empresas que eu chamo empresas exponenciais. Elas se reinventam, elas se multiplicam, né? Elas crescem de maneira fora do comum, né? Porque contam com pessoas fora do comum, pessoas bem preparadas, né? Pessoas engajadas, processos e uma relação muito positiva com o mercado, com os stakeholders, com os acionistas. Então, a cultura forte ela é capaz de impactar muito positivamente nos resultados e no atingimento das metas da estratégia. A cultura frequentemente é tratada como um conceito abstrato, né, ou secundário. Vou colocar aqui mais uma coisa que eu acho, inclusive, que fiz também um outro videozinho que eu tirei dessa masterclass que eu falei no mês passado sobre cultura organizacional, que é a seguinte:
Tem uma frase muito famosa do Peter Drucker. Ele diz: a cultura come a estratégia no café da manhã. Né? Eu recomendo que vocês busquem isso lá no meu canal. Né? Se não tiver, eu vou colocar hoje. Vou pegar esse vídeo e vou colocar lá hoje ainda, rapidinho. Eu vou dar uma checada. Mas se não tiver e quiser assistir a Masterclass inteira, melhor ainda. Mas o que é que em rápidas palavras, Peter Drucker diz o seguinte: se você não tiver uma cultura que apoie aquilo que você planeja realizar para atingir a sua visão, para atingir o crescimento, né, você não vai conseguir tirar do papel o teu planejamento. Se você não tiver pessoas que apoiem, se você não tiver um clima positivo que apoie, que esteja alinhado com aquilo que você está planejando fazer, você só vai ter sabotagem, você só vai ter um caos. Então, é por isso que ele diz com toda a sabedoria, eu apoio muito isso, a cultura, ela pode sim comer estratégia no café da manhã, logo na saída. A estratégia ela é um dos ativos mais valiosos e difíceis de copiar. Inclusive, na frase seguinte, enfatizo isso, ó. Produtos, tecnologia, até carteira de clientes, ela pode ser até surrupiada, se for o caso, sabe? Né? É, a estratégia da empresa, tudo isso pode ser replicado pelo seu concorrente. A estratégia, aliás, a cultura não. A cultura você não consegue copiar. A cultura é algo muito específico da organização. É muito improvável que seu concorrente consiga copiar a cultura. Então, principalmente quando você tem uma cultura forte e alinhada com a estratégia. Empresas que conseguem diagnosticar, desenvolver e alinhar a sua cultura aos objetivos estratégicos criam um ambiente onde executar as tarefas flui naturalmente, inovar, né? A inovação acontece de fato, as pessoas inovam, né? E os talentos ficam na empresa. As pessoas gostam, principalmente as pessoas mais talentosas, gostam de trabalhar em empresas assim, querem trabalhar em empresas assim. Tá? Gente, aqui eu apresento rapidamente a metodologia que eu utilizo, baseada nesses três pilares, tá, da estruturação do RH estratégico. Então, assim como o GPS, o RH estratégico, ele recalibra pessoas, processos, para garantir que a empresa alcance as suas metas, né, atinja os objetivos de um planejamento estratégico. O RH estratégico ele não é algo estático ali parado. Ele é um organismo vivo, literalmente, dentro da organização, porque a estratégia muitas vezes se modifica, as pessoas se modificam. Né? Então, fazer esse alinhamento da estratégia com a gestão de pessoas é algo dinâmico, que precisa estar sendo constantemente monitorado, reavaliado, realinhado à estratégia. Então, o primeiro momento aí da metodologia, mapeamento estratégico, diagnóstico completo dos cargos, das competências e da cultura da organização, né? Identificando o que que falta, quais são os gaps, e o que que precisa para o alinhamento de fato com a estratégia do negócio. Então, no primeiro momento, nesse mapeamento, é necessário um envolvimento, um entendimento de qual é a estratégia, como ela está montada, quais são as principais competências requeridas pela estratégia para que ela se realize, né? Que cultura apoia, que esse é o ponto de partida. A reavaliação dos processos dos subsistemas do RH, uma reavaliação de como as coisas estão sendo feitas, se elas estão alinhadas com tudo isso que eu falei sobre a estratégia da organização, com com as skills, com as competências necessárias, e ajustar aquilo que não está sendo bem feito ainda.
né, no subsistema do RH. Padronizar e trazer, inclusive, os gestores, as pessoas que se relacionam com o processo, para conhecer, entender como é que funciona. Ok? Olha, para eu selecionar um novo profissional para o seu setor, eu preciso também identificar os valores dessa pessoa e checar se ela bate com os valores, né, daqui da nossa organização, com a cultura. Se ela está alinhada com as competências estratégicas que a gente precisa que ela tenha, né? Se ela tem potencial para crescer aqui dentro, né? E assim, a coisa acontece para todos os outros processos. Eu enfatizei aqui nesse slide os processos de treinamento e desenvolvimento, avaliações de desempenho, ok? Mas estruturação de cargos é fundamental. Isso também está nessa etapa aqui, a estruturação de cargos. A gente, quando vai estruturar os cargos, né, a gente começa a perceber que muita coisa choca, tem muito gestor, tem muito funcionário que mal sabe quem é o seu gestor. Acontece. Eu não sei quem é o meu chefe, se é esse aqui ou se é aquele, se é dessa unidade, se é da outra, nem quem é o chefe do meu chefe, como eu sou avaliado. Eu não sei. Daí quando a gente começa a desenhar chefe fazendo, né, gestor fazendo tarefa operacional que um funcionário operacional está deixando de fazer, que o chefe aqui resolveu fazer, sabe? A gente pega uns absurdos assim. Então, fazer esse desenho da estrutura dos cargos é também um ponto de saída, ok? A gestão por competências é o carro-chefe desse negócio todo aqui, né? E a integração de indicadores. Toda ação do RH precisa ter medidas, precisa ser medida. Todas as ações precisam estar relacionadas com a estratégia, né? E o RH precisa conhecer qual o impacto de cada uma das suas ações nos KPIs definidos lá da estratégia. Os líderes estratégicos precisam também conhecer os KPIs estratégicos do setor de RH. Eles precisam conhecer. Então, a criação de um sistema de métricas que conectam diretamente os indicadores de RH com os KPIs financeiros e estratégicos do negócio. Ok? Então, são essas três grandes etapas aí da metodologia de estruturação do RH estratégico. Tá? Tá aqui as três. Ok, pessoal. Aqui é um slide onde eu só coloco um pouco mais algumas outras coisas que é a estruturação do RH estratégico através da Octus. O carro-chefe, como eu disse, está aqui, ó, a base está aqui, ó, gestão de competências, né? Aí a gente trabalha a cultura organizacional, as políticas de RH, formação de multiplicadores, né? O People Analytics, que eu comentei com vocês, que é esse banco de dados, essa gestão das pessoas por completo, em termos de competências, talentos, potenciais, dificuldades, feedbacks, sabe? Perfil comportamental é uma ferramenta, eu uso muito o DISC, que eu acho uma ferramenta assim simples e fantástica, e que os próprios líderes podem conhecer e usar estrategicamente na formação de suas equipes. Aqui é um segundo grande produto aí da Octus, que é o método Líder Octus, né? Inclusive, esse método é que dá nome à empresa. São 8 grupos de competências que buscam desenvolver líderes de fato. Eu chamo de líderes genuínos, líderes de alta performance, né? Que aborda todos esses grupos de competências que eu comentei aí, ok? Inteligência emocional é o básico, tá? A liderança de fato, formação de equipes de alto desempenho, gestão de processos, gestão de desempenho, projetos de melhoria de processos, a estratégia, a tomada de decisão, a comunicação, influência e negociação, criatividade, ok? São alguns dos grupos de competências desse produto, o método LeaderOps. Ele pode ser
forma de treinamento, consultoria, a mentoria também, junto a líderes, a gestores, é com base nesse diagrama aqui. Ok, pessoal? Eu queria fechar até com essa frase do Gardner, que eu acho que tem tudo a ver aqui com o nosso tema. A maioria das organizações com problemas desenvolveram uma cegueira funcional para seus próprios defeitos. Elas não estão sofrendo por não poderem resolver seus problemas, mas sim porque não podem vê-los. É o que eu coloquei em alguns slides lá atrás, quando eu descrevi, por exemplo, o BSC. Né? Quando as organizações estão focadas em resultados financeiros, estão focadas no relacionamento ali na venda, meu produto é esse, como é que eu posso inovar, quem é que eu posso atingir, quem são os meus clientes, qual vai ser a estratégia. Isso é fundamental, gerir o caixa, né? Saber gerir o caixa, gestão financeira é fundamental para a organização. O marketing, vendas, então, nem se fala. Eu diria até que são os processos eixo na cadeia de valor de uma organização. Todos os outros setores, os outros serviços, trabalham em função disso, do marketing, do vendas, né? Para atingir resultados financeiros. Porém, o alicerce é o que, infelizmente, muita gente não quer ver. O alicerce ele é formado por processos, por gente, pela cultura da organização, tá? E isso tem que estar alinhado com a estratégia. Se não tiver, a cultura vai comer a estratégia no café da manhã. Ok, pessoal? Então vamos abrir o olho, né, conforme o Howard Gardner diz aí nessa citação incrível. Pessoal, e aí está aí o meu contato. Quando vocês quiserem me visitar, eu gosto muito do LinkedIn. Muito embora algumas pessoas não tenham LinkedIn, mas eu gosto muito. Lá vocês têm acesso a muito mais material, e é justamente por conta disso que eu gosto. São materiais mais ricos, mais direcionados, e o próprio ambiente do LinkedIn ele é mais enxuto, né? Também. O Instagram, quem quiser me visitar, a academiaoctus.com.br é o site da Octus. Eu até convidei algumas pessoas, acho que foi ontem, coloquei um post, né, de um artigo que eu escrevi há um tempo atrás, mas que continua extremamente atual, sobre como medir resultados de treinamento, né? Porque foi uma outra pesquisa que eu vi que 70% do que se gasta em treinamento vai por água abaixo, se perde, é ineficaz. Eu dei um link, né, desse artigo e pedi para algumas pessoas darem uma navegada lá no site para me conhecer melhor. Lá tem o meu currículo, então quem quiser me conhecer um pouco melhor, peço para que acessem lá, ou no LinkedIn também, mas no site tá mais bonitinho, ok? E está aí também o meu canal do YouTube. As outras masterclasses, e aqui alguns dos recortes que eu fiz das outras masterclasses, eu já coloquei lá no meu canal do YouTube. Convido a vocês a assistirem, dá um joinha, like, comentário, como dizem lá, né? Quem me visitar lá, agradeço muito, isso ajuda a impulsionar o meu, o meu, o meu perfil, tá? Ok, gente? E eu desde já me coloco aqui à disposição de vocês. Sugiro até, quem quiser marcar uma reunião de diagnóstico para a gente dar uma olhada aí na empresa de vocês, ver se faz algum sentido disso tudo que eu coloquei e, naturalmente, tudo que já foi abordado nas outras masterclasses e webinários. Eu quero me colocar aqui à disposição de vocês para, se quiser nesse momento ou depois, entra lá no meu privado, se quiserem agendar um bate-papo para a gente fazer um diagnóstico aí na empresa de vocês, para quem sabe eu poder ajudá-los de alguma maneira, estou aqui à disposição. Então, pessoal,
Mais uma vez, agradeço muito o tempo de vocês, a disponibilidade de estar aqui comigo essa hora e meia, a disponibilidade de ter aceitado o meu convite. Convido ainda para que vocês permaneçam lá no grupo exclusivo. Eu vou começar a postar mais coisas lá, sempre sobre a temática de liderança, gestão estratégica de pessoas, cultura organizacional, né? É disso que trata a Octus, tá certo? E permaneçam lá os próximos. Eu normalmente faço essa masterclass uma vez por mês. Geralmente no dia 20, entre o dia 20 e 25, eu estou aqui, tá? Sempre com o tema acerca desses assuntos que eu comentei com vocês. Tá bom, gente? Mais uma vez, agradeço a presença de vocês. Muito obrigado. Deus abençoe, os abençoe e boa noite a todos.